Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao programa Em Foco. Mais um programa Em Foco para você ligadinho aqui na tela da Rede Premium TV. Hoje temos um tema muito interessante e também é algo que agrada a todos os ouvidos. Fala a verdade, tem coisa mais bela na vida do que a arte? A arte em seus diversos fatores, a arte em todas as suas áreas, de toda a sua forma, vem trazendo aquele amor, aquela alegria e vem preenchendo aquele vazio que muitas vezes acabamos por ficar. E a arte que eu me refiro é a arte musical. Hoje eu tenho o prazer aqui, a honra de receber no nosso programa a Jaci Tófano, ela que é pianista e concertista internacional, tocou em diversos países, fez especializações em países como França, China e Estados Unidos. Tudo bem, Jaci? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. A Jaci vai falar um pouquinho para a gente sobre a área da música, vai falar a respeito do ofício que ela desenvolve profissionalmente, ali tocando piano, fazendo parte dos concertos, vai falar um pouquinho desse ramo para nós, que é um ramo tão importante e que nos traz aí leveza, paz, alegria e preenche a gente. Jaci, eu queria começar essa entrevista de hoje perguntando para você como é que foi você encontrar a música. Isso começou lá quando criança, foi vindo para você, porque na verdade a arte é um dom, né? Fala um pouquinho para gente. É um dom e me parece bastante assim que quando ele pulsa muito forte dentro da gente, não tem como fugir. Já desde criança, o piano estava ali na minha frente, e eu brincando, fazendo as minhas inserções, tocando música de ouvido desde os 5 anos de idade. Então, eu diria que é uma vida toda dedicada ao lado da música, com diferentes facetas, até porque eu segui também uma carreira acadêmica. Então, foram muitos livros escritos, artigos, pesquisas sobre a música, não só tocando. Então, eu tenho uma longa história de vida e a música sempre caminhou comigo. Ah, muito legal, hein? Jaci, eu acho que uma curiosidade minha, não só minha, como também de quem está em casa, é a questão de como é o dia a dia de quem trabalha com a música. Olha, o músico, ele tem uma característica bem interessante. Desde novinho, quando a gente começa a estudar um instrumento, estou falando principalmente os instrumentistas, a gente aprende a ter uma disciplina muito forte, porque você só adquire uma técnica, você tem que ser moldado para aquele instrumento, ou seja, a musculatura correta, não só o conhecimento musical, que também, claro, complementa a sua formação. Mas existe uma parte física, de musculatura, que você tem que se adequar. O melhor período é durante a infância, pré-adolescência, é o período até, esse período é o ideal. E você, com isso, vai, através dos anos, já preparando. O que significa? É que nem você fazer musculação. Então, você tem que treinar todos os dias. Depois, vamos dizer, depende da carreira que você vai seguir, aonde você quer chegar, ao objetivo seu. No caso, eu fiz uma formação toda erudita. Então, é um repertório enorme. Você tem que conhecer o período barroco, o período clássico, o período romântico, e você tem que ter o repertório todo abrangendo e conhecendo todos esses compositores, né? Então, eu comecei meus estudos. Eu sou nascida em Jaú, no interior do estado. Jauense, comecei meus estudos lá, fui para Campinas. Depois, antes de eu me tornar uma professora da Universidade de Brasília, eu fui estudar nos Estados Unidos, na Juilliard School. Lá eu fiquei 4 anos em Nova York, e eu considero que foi um período assim, mais marcante nesse sentido, né, que vai ao encontro dessa sua pergunta, onde eu tive assim, a disciplina máxima e tirei o máximo de proveito de absorver todos esses conhecimentos e as ferramentas que seriam favoráveis à minha música. Ah, eu imagino que deve ter sido assim, durante todo esse período você ter projetado a sua carreira sempre com muita paixão, né?
Precisa sim, para prevalecer, para precisa. continuar, para estudar, para a gente se aprofundar. E você falou também dessa questão de estudar a música barroca. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador do significado, né? E eu também acabo até acrescentando no seu comentário que, além de estudar o período da música, você precisa ter estudado o período histórico, né, do que ocorreu Muito. ali. É muito oportuna a sua pergunta, porque, veja, a gente está falando, eu sou pianista, mas se você volta no período barroco, não existia o piano ainda. Então, você tinha, o Bach escrevia para o cravo, e próprio compositor, que já é do período clássico, que é Mozart, também escrevia ainda para o cravo, não existia o piano. E o piano só foi existir já com Beethoven, assim, a primeira versão do piano, Beethoven já escrevia para o piano. Então, o desenvolvimento do instrumento é muito importante. E um pianista, claro, ele tem que conhecer o período barroco, porque o período barroco justamente oferecia um instrumento onde a técnica era mais, a gente diz técnica miúda, mais dos dedos, o recurso do próprio instrumento era diferente. E são músicas lindas que todo mundo gosta de ouvir, né? Também um Bach, porque Mozart, maravilhoso, e não foi feito ainda para o piano. Existem muitas diferenças entre escolas para quem está estudando a música? Por exemplo, alguém quer estudar mais o lado da música clássica, ou a pessoa que de repente quer fazer um outro estudo mais assim contemporâneo, a pessoa que inicia no estudo musical, tem muita diferença no estudo? Eu ensinei por muitos anos na universidade. E eu sempre passei para os meus alunos o seguinte, eu tive diversos, que são os gêneros musicais, né, que você está falando, então, desde o jazz, do pop, a música erudita, então nós temos bastante opções, temos um leque de opção. Eu considero, eu particularmente acho que o estudo, na verdade, não deveria ser o erudito, deveria se chamar universal, onde você pudesse aprender, todo mundo aprender, desde desse assunto que você levantou, quem começou, nós vamos considerar mais aqui a questão do piano ou do teclado, dos pianos eletrônicos, mas com quem começou, qual era a técnica, qual era a proposta. Então, eu acho que isso é pertinente, independente do que você vai seguir, de qual gênero você vai especializar. Eu acho que é muito pertinente, é muito interessante que você conheça, que você tenha uma formação sólida, que você aprenda a fazer um fraseado, que você aprenda a explorar os recursos que não tinha no cravo, mas que tem no piano, seja ele eletrônico ou não, que são as nuances, são as dinâmicas. Isso tudo é tão importante você saber explorar. É mágico, né? É mágico, então vai valorizar o resultado da sua música, independente do gênero que você vai desenvolver depois. E quanto tempo demora mais ou menos para se formar um bom músico, independente se o instrumento dele é piano, porque tem todo aquele estudo que começa antes do método do instrumento, que é o estudo da própria música, né? Eu conheço, por exemplo, aquele método do Bona, enfim. Quanto tempo demora para se formar um bom músico? Ou pode ser feito também concomitantemente, né? O estudo também teórico. Então, varia de instrumento e, claro, de pessoa, tanto da capacidade quanto do tempo que a pessoa vai dedicar. Então, mas para assim, ter uma ideia na sua pergunta, então a minha resposta não é definitiva. Vamos tomar um parâmetro. O piano. Se você fosse dedicar ao piano, você tendo já um conhecimento musical ou já dedicando a essa albona, você deu aí um exemplo, se dedicando a essa formação complementar, então vai depender do seu objetivo. Vamos dizer que você queira já acompanhar corais, já ter um desembaraço de um instrumento para conseguir tocar alguma coisa para as pessoas. Eu diria que, no mínimo, aí já uns 3 anos, uns 3 a 4 anos, para você ter um certo desembaraço, poder tocar. E, o que eu estou falando, dependendo do seu objetivo. Agora, para você fazer concertos, tocar, eu diria mais tempo ainda. Um estudo muito fino, né? Mais tempo ainda, eu 7 anos, 8 anos. É a mesma... precisa ter, assim, o mesmo estudo, por exemplo, de um tenor, de alguém que está ali envolvido com a ópera,
que é a questão da música clássica mesmo, né? De quem está desenvolvendo o canto específico para esse estudo erudito. Né? Sim, e aí a gente poderia até mais além dizer que eu estou aprendendo ainda. A vida é uma escola, né? Sem dúvida. E que a gente tem que pensar que nunca está pronto. Mas, por outro lado, eu incentivaria, vamos dizer, alguém que me procure e fala, nossa, eu quero poder tocar nas minhas reuniões de família algumas músicas dos Beatles, algumas músicas do Roberto Carlos, algumas músicas de louvor. Eu diria, não, você vem aqui, você aprende 1 ano, você já vai estar tocando para a sua família, né? Então, é verdade, para a família está ótimo ali. Você já começa a criar Para quem não tem aquele ouvido crítico, né, apurado, desenvolvido, já para quem não é do ramo, né, tá ótimo. Eu diria também, Henrique, que a gente pode aprender as músicas, as canções, com uma versão mais simplificada. Então, você não rebusca tanto, com tantos arpejos, uma porção de notas na mão esquerda. Você propõe um arranjo mais simplificado e, claro, aquilo fica para uma atmosfera mais intimista. Sem dúvida. A Jaci está aqui conversando com a gente. Ela é pianista e concertista internacional. Ela passou por diversos países, estudou no exterior, em países como França, Estados Unidos, China, fez diversas apresentações e tem uma visão ampla dentro do mercado da música e dentro da sua especialização com a música erudita. Eu queria perguntar agora para você, Jaci, aliás, pedir para você explicar um pouquinho para o pessoal de casa se existem muitas diferenças entre o mercado internacional e o nacional, tanto para o músico que está tendo ali o papel da sua valorização do seu trabalho, como para quem está assistindo também. A gente sofre muito com essa questão cultural, falta chegar para a gente conteúdo musical de qualidade aqui? Eu acho que isso é muito relativo, porque eu acredito que um instrumentista, em se falando de performer mesmo, de você tocar, seja o piano, seja qualquer instrumento, você tem que ir procurando os seus espaços. É diferente de uma profissão como um dentista, que você já sabe especificamente no seu consultório as especialidades que você pode ter. E mesmo como eu, na minha carreira, por exemplo, na minha questão, na minha atividade acadêmica. Então, como professora, eu sabia muito bem do meu espaço. E mesmo assim, procurei ser criativa na minha profissão. Gostei muito de ter lecionado para os jovens. E eu acho que mesmo assim, você pode usar a sua criatividade. Mas para você ser simplesmente um concertista, apresentar a sua música, é uma coisa mais complicada, porque não tem um caminho tão específico. E eu acredito que, tanto no Brasil como no exterior, você precisa conhecer a dinâmica desses locais e procurar os seus espaços. Então, eu diria que isso não é uma tarefa fácil, porque às vezes a gente procura e não acha. Você se sente um peixe fora d'água. E eu falo tanto da música erudita como da música popular, quer dizer, é uma intuição, são vários fatores de você estar no lugar certo, na hora certa. Aproveitando, realmente, eu tive experiências maravilhosas, agora dizendo mesmo, tocando em lugares como o Lincoln Center de Nova York, em Paris, vários locais que eu toquei recentemente, incluído a sede da Unesco, que foi um dos pontos importantes. Na China, que você citou, eu toquei para o vice-presidente na época, ali no Palácio do Povo. Foi em Pequim, né? Que você em Pequim, foi muito bonita a experiência. Então, já toquei na Austrália, fiz turnê pela Austrália, Europa e América do Sul, enfim. Cada um tem uma história, uma experiência. E eu até ficava em Paris até 2 anos atrás e estou aqui em São Paulo, estou aqui no meu país, descobrindo meus espaços nesse país. E eu, assim, diria que um dos projetos meus favoritos, que foram mais recentes, foi tocar em espaços abertos. Eu fiz toda a linha do metrô, da linha amarela, em São Paulo, e foi uma experiência inesquecível, marcante. Fiz as praças das capitais brasileiras, assim, há alguns anos atrás, chegando com o meu piano nas praças e tocando. Então, eu até diria que hoje, na minha maturidade, é um espaço com o qual eu me identifico muito,
porque eu gosto muito de ter essa espontaneidade das pessoas que chegam para te ouvir e ficam ali porque querem, e esse diálogo, essa troca me atrai muito. Assim, dentro da resposta da sua pergunta, né? Aliás, dentro da resposta da pergunta que eu lhe fiz, eu queria saber também essa questão da música, da influência internacional aqui dentro. Por exemplo, dentro da área que você atua, a gente tem uma certa falta, assim, eu sinto no brasileiro uma certa carência de influências internacionais, dentro da música clássica, daqueles verdadeiros pilares que nós temos internacionalmente, né? Como Beethoven, Chopin e tantos outros. Eu queria saber de você, o que você sente isso exatamente? É assim, uma falta de incentivo para investimento aqui dentro do nosso país ou a própria cultura que limita o conhecimento do brasileiro nesse sentido? Eu vou responder isso daí, focando mais naquilo que mais me chama a atenção e que eu acho que seria o apelo maior, que sempre eu estou observando. Eu gostaria, o que eu sinto falta, é que os meios de comunicação, principalmente rádio e televisão, que falam que são as mídias oficiais, né? Isso já não vale para as mídias sociais, porque as mídias sociais eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas que as mídias oficiais, eu não costumo ser, sabe, aquela chata de tem que só ter música erudita. Não, tanto é que eu sou muito eclética, e quando eu falo para você que eu toco nas praças, eu estou lá com o meu repertório erudito, mas se passa alguém pedindo um bolero, pedindo um samba, eu faço questão de tocar. Eu gosto muito. Isso é muito importante. Eu gosto do sertanejo, eu gosto de tudo. E algumas eu gosto de ouvir por mais tempo, outras por menos tempo, mas eu posso ouvir de tudo. Então, eu gostaria que essa forma, e aliás é a forma que eu apresento o meu repertório, eu queria muito que isso fosse dessa maneira também espontânea na mídia oficial, que as rádios e as televisões tocassem uma música da Anitta, ótimo, e depois pudesse ouvir um bar, por que não? Depois é um samba, enfim, que houvesse essa democratização, essa abertura para se ouvir, porque à medida em que você disponibiliza, e também esse eu acho o grande lance de ir nas praças, de ir tocando para o público em geral, quando você disponibiliza a música clássica, né, bem dizer, a música erudita, todo mundo se interessa, todo mundo gosta muito. Agora, claro que é difícil escutar uma sonata inteira numa praça pública ou locais assim, então é importante pensar um repertório bem gostoso, bem interessante, que ele vai gostar tanto do samba quanto ele vai gostar de um Debussy. Sem dúvida. É assim, a nossa cultura ela é bem abrangente, né? O Brasil é tão grande que, na verdade, parece um continente, não parece um país. Parece, né? Sim. E cada estado tem ali a sua peculiaridade, tem as suas influências, até por conta das colônias europeias que se instalaram, cada uma dentro de um estado, né? Então, dentro dessas influências, a gente também tem uma cultura riquíssima. Mas dentro dessa parte que a Jacy está aqui conversando com a gente tem um pouco de falta dessas. Por mais que a música internacional, a música erudita, seja a base de muitas outras que a gente conhece hoje, ela em si, em sua base, às vezes a gente não tem um determinado conhecimento. Mas o Brasil é riquíssimo, tem todas as suas diferenças, cada um tem a sua cultura, e isso é muito importante, que, por exemplo, não é algo que a gente vê em qualquer lugar, igual ser aqui, não é, Jacy? Exatamente. E lá dentro desse trabalho que você desenvolve, tocando, né, nos concertos, aqui em São Paulo também você faz participações na USESP e no Teatro Municipal, é isso? É com frequência essa agenda? Veja, eu comecei a minha carreira a despontar no cenário nacional aqui em São Paulo. Eu fui por diversas vezes solista da USESP, eu ganhei vários concursos, eu toquei no Municipal, no Cultura Artísticas, nas salas importantes, com os nossos Sala São maestros. Paulo, recentemente, né? Porque quando eu comecei minha carreira ainda não tinha Sala São Paulo, mas toquei na Sala São Paulo recentemente. Então, são espaços oficiais da música, e eu diria que eu noto assim que hoje
todos esses espaços, os grandes maestros, eles estão, assim, buscando uma postura mais acessível, e eu digo, dessa integração. Então, eu vejo da parte da música erudita que se iniciou, sim, já um processo de uma abertura muito grande para não ter essa arrogância ou esse pedestal, e sim se integrar na música da diversidade que é o Brasil, como você bem pontuou. Então, eu acho que essa postura é muito importante. E é muito importante que seja dos dois lados, para a gente integrar os diversos gêneros musicais em todos os setores, em todas as mídias. Ótimo. A Jaci Tófano tem também aqui um disco que ela produziu, um trabalho recente que ela finalizou, mas já é ao longo de sua carreira, né? Alguns concertos que ela está tocando aqui, tem obras internacionais em sua grande maioria, mas também tem ali, por exemplo, o famoso Tico Tico no Fubá, que é popularmente conhecido aqui no nosso país. A gente vai para aliás, comenta um pouquinho para a gente desse CD e a gente vai para o intervalo. Tá. Eu diria assim, que como você já deu a dica aí, né? O meu CD é bem a minha cara, né? Como eu tive, assim, uma dedicação muito grande à carreira acadêmica, eu custei um pouco para parar agora e começar a fazer as minhas gravações. Então, esse CD é bem a minha cara. Ele pode ser adquirido, pode se comunicar comigo através do meu site, né, que é o jacitofano, com 2 Fs, tudo junto.com. Então, esse CD é do jeito que eu gosto de passar o recado da música erudita. São músicas gostosas, curtas, tem músicas conhecidas e tem as músicas também brasileiras, que, aliás, hoje que eu vou, assim, brindar o seu programa, vai ser com essas músicas gostosas que tem no cenário brasileiro, que ficam já naquele limite do erudito para o popular, que é o Zequinha de Abreu, que é uma música que você ouve no mundo inteiro. O Tico Tico no Fubá, você está no metrô de Paris, você ouve, você está andando nas ruas da Argentina, em todos os lugares você ouve o Tico Tico no Fubá. Depois nós temos Ernesto Nazaré, a Chiquinha Gonzaga. Trabalho riquíssimo. Maravilha, então a gente vai fazer assim agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já já nós seremos agraciados com a bela música da Jaci Tófano aqui no nosso programa, tocando algumas peças dela para você aí em casa, hein? Não sai daí!